Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos de Flamengo nessa terça-feira. Estou gravando esse vídeo 5h57 da manhã. Pois é, amigo, aqui a gente acorda cedo, corre atrás desde cedo e a gente está gravando esse vídeo cedinho aqui para trazer informações importantes do Flamengo, que emitiu um vídeo com José Boto firme contra a arbitragem, para falar de arbitragem, reclamando da arbitragem do jogo do Flamengo contra o São Paulo. A gente vai trazer esse vídeo aqui para vocês. E tem também jogador do futebol carioca sendo investigado por conta de alto número de apostas em um cartão amarelo. Que jogador é esse? Já é do futebol carioca e de time grande. E também Lucas Paquetá trouxe no último vídeo que ele voltou a treinar com os demais jogadores. Dei uma atualizada lá no Flamengo, qual é o planejamento do Flamengo para o Lucas Paquetá. Já adianto para vocês, não será nessa quarta-feira que ele vai voltar a jogar. O Flamengo encara o Internacional nessa quarta-feira. Existe a expectativa depois de ele voltar a treinar com os demais jogadores, mas não é bem isso que o Flamengo planeja para Lucas Paquetá, não. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo, isso é importante. E também, se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição, beleza? Vamos para mais um vídeo, galera. É o seguinte: Lúcio Acosta, do Fluminense, está sendo investigado após uma casa de apostas identificar um alto volume de apostas em um cartão amarelo para o meia no jogo contra o Red Bull Bragantino, no último dia 17. O argentino recebeu o cartão após se envolver na confusão no fim do jogo, que resultou nas expulsões de John Kennedy e Agustin Santana. O Flu recebeu uma notificação da CBF e o caso está sendo apurado. O objetivo é investigar se houve favorecimento intencional. Lúcio Acosta nega qualquer envolvimento em irregularidade. O Fluminense se pronunciou. O Fluminense FC recebeu notificação sigilosa da CBF sobre o fato e informa que está à disposição para colaborar com os órgãos competentes. O atleta negou participação em qualquer tipo de irregularidade. Bom, a acompanhar, informação importante, embora não envolva o Flamengo, mas envolve o futebol carioca. E a gente está sempre ligado nesse tipo de informação. Repito, é uma informação extremamente importante. Até porque quando envolveu o Bruno Henrique, a mídia ficou muito preocupada, né? Muito preocupada. Então, nada mais justo que agora a gente também noticie o caso do Lúcio Acosta, tá? Galera, é o seguinte, no último vídeo eu trouxe aí que o Lucas Paquetá voltou a treinar com os demais jogadores e que, quem sabe, poderia ficar à disposição no jogo de quarta-feira. Mas não é bem isso que o planejamento do Flamengo montou para o jogador. O departamento médico, em conjunto com a comissão técnica, tem um planejamento específico para Lucas Paquetá. Sempre lembrando, ele não está há muito tempo sem entrar em campo. Ele disputou uma Copa do Mundo. Totalmente diferente do Léo Ortiz, por exemplo, que a última vez que entrou em campo foi antes da parada para a Copa, no jogo contra o Curitiba, jogo que ele se lesionou. Já o Lucas Paquetá não, vem de um período menor sem disputar jogos. Então, teoricamente, não existe essa preocupação de minutagem, tal como existe com o Léo Ortiz. Então, é um período menor em comparação com o zagueiro. Então, o Lucas Paquetá, o planejamento é o seguinte: que ele ganhe minutos antes do jogo contra o Cruzeiro, dia 12, pela Libertadores. A ideia é dar ritmo de jogo antes, seja contra o Vitória, por exemplo, mas o planejamento é deixá-lo 100% para o jogo contra o Cruzeiro no dia 12 pela Libertadores. O foco, o planejamento dentro do Flamengo, comissão técnica, departamento médico, com o Lucas Paquetá é isso. A preocupação é sempre esse jogo que eles consideram um jogo extremamente importante, e é muito importante, vai ser um jogo muito difícil. Então, torcedor, não espere o Lucas Paquetá voltando nessa quarta contra o Internacional. Acredito que ele ganhe minutos contra o Vitória no Maracanã, no dia 9,
E aí, no dia 12, ele vai estar 100% contra o Cruzeiro pelo primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, tá, galera? Ó, galera, o Flamengo veio publicamente em um vídeo com o José Boto reclamar muito da arbitragem do jogo contra o São Paulo. O José Boto falou que teve pênalti sim e questionou ali a clareza do impedimento semiautomático tirando um gol do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que o Flamengo divulgou. Olha aí. Pediram para falar aqui um pouco da arbitragem em relação ao jogo de ontem, em relação a algumas coisas. Dizer que, primeiro, eu não acho os árbitros brasileiros que sejam maus. Acho que o grande problema do Brasil é a falta de critério. Nós tivemos agora no Mundial o Rafael Claus, o Milton e o Abate e tiveram boas atuações porque aí os critérios são claros. Como vimos, por exemplo, uma falta que aqui no Brasil deu a expulsão do Carrascal, no Mundial nem sequer falta é. É esse o critério, se o critério é diferente aqui no Brasil tem que ser sempre o mesmo. E em relação ao jogo de ontem, há duas coisas. A primeira é ser claro se a utilização do braço ostensivamente, mesmo que o braço esteja perto do corpo, ostensivamente para tirar vantagem, é falta ou não é falta. E vir a Comissão de Arbitragem da CBF dizer que não é falta, e não é falta em nenhum estádio do Brasil, não é falta em nenhuma parte do campo, pode-se fazer golos com o braço assim, porque aquilo que se passou ontem, na minha ótica, e já perguntei até a alguns árbitros amigos que tenho por esse mundo fora, aquilo é penalti porque ele tira vantagem na utilização do braço, apesar do braço estar quase junto ao corpo. Mas é clara a intenção dele de desviar a bola e a trajetória da bola com o braço e não com outra parte do corpo que é jogável. E o braço, que eu saiba, não é jogável. De qualquer forma, a Comissão de Arbitragem tem que vir e tem que dizer não. Aqui a regra é esta. E a regra é sempre esta. E isso ajuda o árbitro e ajuda o VAR. Porque eu não culpo o Daron, que até considero um excelente árbitro, mas não o culpo porque a visão dele se calhar não era mais clara, mas a do VAR tem que ser clara. E se a regra é essa, tem que ser essa para sempre e a CBF tem que dizer que é essa. O que não pode acontecer são eu ouvir os especialistas de arbitragem e eles dizerem eu tanto dá se marcasse para mim estava bem, se não marcasse também está bem. Isso é que não dá para ser, porque isso depois vai acontecer que num campo não vão marcar, num estádio não vão marcar e noutro estádio vão marcar e é isso que cria e que gera as polémicas e faz com que a arbitragem não tenha a tranquilidade suficiente para poder fazer o bom trabalho que se pede a eles. Em relação ao impedimento automático, eu acho que há aqui um ponto que eu não sou especialista nem especialista em arbitragem, nem especialista em tecnologia, mas há um ponto que tem que ser esclarecido. É quando é que aquela linha é traçada. Porque aquela linha, o fora de jogo, deve ser traçado no momento do passe. E isso nunca é visível nas imagens que ontem dão. Porque normalmente aquilo que assistimos, tanto agora na Copa do Mundo como noutras ligas, é uma imagem que mostra a altura da bola sair e depois é traçada a linha aí e mostra todo o campo. Ali não, só mostrou os dois jogadores, o pé do Alacian e o pé do outro jogador. Nós não temos a certeza, nem sabemos, e eu não estou a duvidar que não seja, que aquela linha foi traçada na altura que o passe é feito, porque é esse que conta. E é isso que também a CBF e a Comissão de Arbitragem têm que esclarecer e dizer, meus amigos, está certo, está a ser traçado assim, falta-nos um software qualquer para mostrar isso, mas está a ser traçado assim. Porque isso evita qualquer polémica, e há polémicas todos os fins de semana, mas o que se pede é critérios iguais, e isso não depende dos árbitros.
Isso depende da Comissão de Arbitragem da CBF. Boa noite. Pois é, esse foi o vídeo. O Flamengo novamente se sentindo prejudicado com a arbitragem e vindo publicamente deixar a insatisfação para todos aí, porque, de fato, em vários jogos a gente vê critérios totalmente diferentes em jogos do Flamengo. Eu particularmente acho certo o Flamengo fazer isso. Acho que vai mudar? Não, não acho. Mas pelo menos tem que fazer algo. E o Flamengo fez aí agora com José Boto através desse vídeo. E vocês, o que vocês acham? Vocês de fato acham que houve pênalti? Eu também acho que houve pênalti e a gente vai ver esse pênalti sendo marcado em vários jogos no futebol brasileiro. E a questão do impedimento semiautomático, fica a dúvida. Realmente, não teve clareza, ninguém consegue ter certeza, né? Novamente, a gente tendo polêmicas com a arbitragem no futebol brasileiro. Sobre Thiago Almada, porque o acerto que existe entre a diretoria do Flamengo e o Thiago Almada é que o jogador vai ganhar um dos maiores salários do elenco rubro-negro, salário aí que vai superar a casa de 2 milhões de reais mensais. Foi uma das exigências do jogador, até porque ele já ganha mais do que isso lá no Atlético de Madrid. E aí é aquela questão, né? Para ele ganhar 2 milhões de reais lá no Atlético de Madrid, ele tem que ganhar 400 mil euros, né? 2.400. Eu não sei quanto que ele ganha exatamente, mas se ele ganha 400 mil euros, o que é totalmente normal para um jogador que joga na Espanha, já é 2 milhões de reais. Aí quando vem para o Brasil, acaba que a moeda, por ser mais desvalorizada, acaba que os clubes brasileiros, aí não só o Flamengo, tem um pouco mais de dificuldade, o montante de dinheiro fica ainda maior. Mas a informação é que o Flamengo prometeu ao Thiago Almada equiparar o salário dele com os maiores salários do elenco rubro-negro. Ele vai ter um salário equiparado ao Jorginho, Arrascaeta, jogadores que têm assim, um salário já bem bom dentro do Flamengo. O Almada vai estar nesta mesma prateleira, saindo do Almada e vindo para o Luiz Henrique, porque a informação que a Raíssa Simplício trouxe é que sim, o Flamengo está monitorando a situação do jogador e o fato do Zenit querer se desfazer do jogador, querer negociar o jogador, inclusive está topando troca, pode fazer com que o Flamengo ofereça o Gonzalo Plata e traga o Luiz Henrique. O Zenit quer 40 milhões, por exemplo, no Gonzalo Plata. Então a ideia seria basicamente o seguinte: o Flamengo, 40 milhões, desculpa, no Luiz Henrique. A ideia seria basicamente o seguinte: o Flamengo pega o Gonzalo Plata, precifica o Gonzalo Plata em 25 milhões de euros e envolve o Gonzalo Plata na negociação. O Gonzalo Plata vai para o Zenit a 25 milhões de euros, o Flamengo traz o Luiz Henrique a 15 milhões de euros. E aí o Flamengo pode envolver um outro jogador na negociação, ou o Flamengo pode pagar esse valor aí parcelado o Zenit. O problema é que o Zenit é muito ruim para negociar, mas o Flamengo está monitorando e já conta com o desejo do jogador em voltar para o futebol brasileiro. E isso aí pode mudar muita coisa na negociação, porque se você pega as negociações passadas, o Wendel, Claudinho, era sempre isso. O Flamengo negocia, Zenit espicha, aperta. Aí chegava num ponto da negociação que o presidente do Zenit lá chamava os caras e prometia renovar o contrato e aumentar o salário. E era isso que acontecia. Aumentava o salário, renovava o contrato e o cara não vinha para o Flamengo.
Só que a informação que chegou para o Flamengo é que o Luiz Henrique quer voltar para o futebol brasileiro. Ele não quer ficar lá. E o fato dele não querer ficar lá pode facilitar muito essa negociação a favor do Flamengo. O Botafogo, que pretendia envolver o Danilo nesse negócio, já está em desvantagem na corrida pela compra, porque o Danilo já disse que não quer ir jogar lá, que espera que o Botafogo respeite a decisão dele e assim, ficou complicado para o Botafogo. No futebol brasileiro, tá para o Flamengo aí a possibilidade. É óbvio que necessita de muita conversa, de muita negociação, não é uma coisa fácil, mas a informação que a Raíssa trouxe é que o Flamengo está de olho e não descarta a possibilidade de colocar o Gonzalo Plata em uma troca com o Luiz Henrique. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Você acha que o Flamengo deveria trocar o Gonzalo Plata pelo Luiz Henrique? Você acha que é uma boa troca? Você acha que o Flamengo estaria acertando, trocando? Vai Gonzalo Plata e vem Luiz Henrique? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para todos nós. Toda vez que você comenta, você ajuda o trabalho do canal e a gente fica sempre sabendo qual é a sua opinião. Hoje o técnico Leonardo Jardim vai dar o último treino visando o jogo de amanhã contra o Internacional, amanhã 7h30 da noite. A bola rola aqui em Porto Alegre. Eu já estou em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio. Eu estarei lá fazendo a cobertura para vocês. Hoje também à noite, o Flamengo chega aqui na capital gaúcha. A chegada do Flamengo no aeroporto está prevista ali para 9h30 da noite. O Flamengo chega, vai para o hotel, se concentra para poder jogar amanhã. Nós estaremos, inclusive, de plantão lá no hotel que vai ser a concentração do Flamengo e, é claro, sempre mantendo vocês bem informados. A grande expectativa para o dia de hoje é se Lucas Paquetá está 100% recuperado, se vai ou não ser relacionado para esse jogo de amanhã. Caso ele não seja relacionado, a tendência é que o Paquetá volte no jogo contra o Vitória, já que vai ter agora 10 dias aí sem jogo do Flamengo. Então a tendência é que o Paquetá retorne na partida entre Flamengo e Vitória no Maracanã no dia 8/9, Dia dos Pais, 9 de agosto, beleza? Eu vou